Essência Diletante. Contos e outros pontos. Conto O Sonho de Lilith, de Suelen Cordovil. Narração Fernanda Miranda. Vidas intercruzadas pelo mesmo desejo. Somos carnais, fluidos, amantes. Nossos corpos unem-se num laço no jardim amargo. Sofro injustiças, sou rebelde e uma ameaça à ordem masculina e suas imposições. As do meu dito Criador. Sou perigosa e subversiva para um homem que me repele porque eu não concordo com suas amarras sexuais. Fui contraditória com Adão, após as minhas descobertas de suas impressões corporais referentes ao meu respeito. Nos amamos por longos anos. A minha natureza não era ser submissa às suas leis sexuais. Sofri pela fragilidade encontrada no instante da verdade medíocre do homem. Assim voei para longe. Fui para novas terras, viver novos ares e males, a duras penas de viver o meu sonho de ser livre, com as minhas decisões. A liberdade era viver contrária às repressões de minha memória em não viver por baixo de um homem. Desapareci. Sofri. Fui para o Mar Vermelho. Esse lugar era temido pelos filhos de Israel. No mar nasciam demônios tenebrosos, como Lilim e Liliote. Em uma contabilidade assustadora, no lugar surgem 100 demônios diariamente. Eu continuei no Mar Vermelho e lutava entre a vida e a morte. Os demônios queriam me matar. Os anjos, Senói, Sanzenói e Semanglof, vieram ao meu encontro. E eles pediram para que eu voltasse para Adão. E Senói disse: Lilith precisa voltar para seu amado. É uma ordem do nosso Criador. Recuso-me a ser humilhada e submissa pela condição de um homem. O sexo deve ser com liberdade e respeito. Ele não entende nossa missão corpórea do desejo e da razão sagrada. Prefiro viver um mundo de desafios em liberdade do que me submeter ao sistema de meu dito Criador. Firma o seu passo. Não pense assim. Sua vida entra para a história, Lilith. Deves cuidar dos redemoinhos e quebras de nossa linhagem ancestral. És a mãe primordial. Criarás bruxas ao longo de gerações futuras com essa sua decisão. Isso romperá com nossos costumes de adorações. Responde Senói, tocando em seu ombro. Outro anjo, Sanzenói, não admite o discurso de Lilith e diz: se você não voltar para o seu lar, irá perder uma imensa geração de filhos. Tem certeza de sua escolha? Ele pergunta, no fundo amedrontado. Sim, estou satisfeita aqui. Tenho plena consciência de que não serão fáceis os obstáculos que terei que enfrentar com Samael. Sei também que serei uma de suas ajudantes. Olha para o céu e para o inferno. Semanglof entra furioso e não entende essa decisão. Ele balança a cabeça e comenta: Lilith, você será a quarta esposa de Satanás. E você estará destinada a perseguir os bebês do sexo masculino.
até os 8 anos de idade. Você entende isso? Como você não entende isso? Sim, Sr. Mangloff. Essa é uma ideia radical que me foi imposta e terei que cumpri-la. Porém, sei que as meninas estarão livres disso até os seus 21 dias de vida. Fique tranquilo. Minha missão não afetará a humanidade. Pelo contrário, ajudará todos a encontrarem os seus caminhos. Sou chamada de Bruxa Velha da Noite ou Monstro da Noite. Sou a primeira mulher e preciso tomar escolhas severas hoje para não dizer que não avisei mais tarde. Ficarei para a história. Em junho de 2020, chegará uma menina neste planeta Terra e os rumos dos rios da humanidade irão se organizar para uma visão mais consciente de seus defeitos. Respondeu ela, segurando uma cobra enrolada em seu ventre. O anjo Sr. Mangloff ficou perplexo com as afirmações de Lilith e disse: Lilith, não tenho poder de conhecimento do futuro, porém teremos que proteger essas crianças. E onde houver o nome de um dos anjos próximos dessas crianças, elas estarão protegidas. Certamente, meu caro, certamente. Fique tranquilo quanto a isso. Sou livre, comentou Lilith, ou Coruja, como também era conhecida. Assim, nos despedimos de você, Lilith. Siga seu destino. Os anjos desaparecem, como uma faísca aos céus. As eras se passaram, e Lilith seguiu sua função de eliminar da humanidade homens maléficos e destrutivos. Lilith nunca foi um ser demoníaco, e jamais perturbou os sonhos dos homens. Apenas foi justa consigo e com todos. Era de uma beleza estonteante, de cabelos longos e ondulados. Ela tinha uma sedução incomum e cheia de glamour, oriundo da lua. Sua missão é ser a patrona das bruxas. E tal como elas, demonizada, ela cumpriu seu caminho. Providenciou milhares de demônios para um extermínio em massa em diversas capitais. Foi um trabalho cruel e a humanidade ficou sem entender a missão. Por fim, os anos de 2020 chegarão. Assim, logo teremos uma mulher que ajudará a humanidade a resistir às consequências de um jardim egoísta e opressor. Ela será um grande símbolo de esperança e de ameaça às estruturas machistas, racistas e patriarcais do sistema vigente e tradicional. Lilith envia sua filha para esta terra. A Star veio para ser uma revolucionária diante de um domínio patriarcal caótico de uma sociedade elitista que entra em colapso. As opressões são diversas na Terra. Star mora no Brasil, mas não tem lugar fixo. Ela produzirá estratégias para campanhas de eleições presidenciais políticas vindouras, num futuro. A intenção de Star trará alargamento do seu mundo interior e de autoconhecimento. Assim, ela irá transmutar todas as energias para as bruxas do país, talvez do mundo. Em junho de 2020, Star restaurará as energias sociais e unirá a humanidade em um grande processo de arrependimento decorrente de impulsos selvagens do capitalismo. Com o apoio de sua grande mãe, que é estranhamente bela, Star servirá aos seus desejos e liberdades plurais da humanidade. Star nasceu para brilhar e assombrar o opressor.
Saudações, diletantes. Então, esse canal, a partir desse conto, tá abrindo um especial do mês da mulher. Mais do que nunca, nada melhor do que começar um dia que homenageia mulheres insubmissas e sua luta sacrificial, e as mulheres insubmissas, ou as submissas também, que ainda continuam lutando até hoje, falando daquela que foi, segundo a mitologia judaico-cristã, a primeira delas, né? A primeira a ser expulsa de um paraíso e a ser, com passados séculos, demonizada, exatamente por ser insubmissa, por não aceitar, por não querer se reduzir a esse lugar secundário no qual as mulheres sempre foram colocadas, infelizmente ainda são até hoje, diante de um homem ou dentro de um relacionamento ou diante da própria lei do Deus judaico-cristão. Nada melhor então do que começar as homenagens às mulheres escritoras também, às mulheres leitoras, às mulheres no modo geral, mas esse é um canal de contos, ainda que haja outros pontos também, ainda que sejamos abertas a outras coisas nesse canal, mas a princípio ele é um canal voltado às obras literárias, à cultura literária. Então, por isso a ênfase para escritoras e leitoras. Mas nada melhor do que a gente falar da Semana da Mulher, do mês da mulher e da luta feminina com Lilith, né? A insubmissa das insubmissas dentro da mitologia geral, eu acho, se não me engano. Tudo bem, nós temos várias outras figuras femininas fortes em outras mitologias, em outros credos, mas eu acho que a presença da Lilith é muito marcada nessa questão da insubmissão feminina e nessa questão da autonomia feminina também, principalmente. E nada melhor que ela para iniciar aqui a nossa conversa sobre esse período do ano em que se homenageia as mulheres, quando na verdade essa luta percorre e persiste e existe durante o ano inteiro, né? Pois é, eu creio que esse conto da Suelen Cordovil tenha deixado muita gente intrigada. Ele fala de 2020, do nascimento de uma filha de Lilith nesse ano, de uma onda de arrependimento pelos males e erros da humanidade. E, bom, esse conto foi escrito antes do ano de 2020, ele foi publicado na antologia Bruxas, que foi organizada por mim, Fernanda Miranda, e pela artista gráfica, poetisa e também escritora Fernanda Motepipas. E, sinceramente, relê-lo agora, depois de tudo que aconteceu em 2020 e de ter sido um ano tão peculiar, tão atípico, e como com certeza é um divisor de águas, com certeza daqui para frente a ordem do mundo vai mudar de um jeito ou de outro, por bem ou por mal, sei lá, é um tanto quanto forte, é um tanto quanto intrigante até para mim. Aliás, esse conto inteiro, do início ao fim, ele é muito forte. Sabe a deusa no que a Suelen realmente, de fato, estava inspirada quando ela o escreveu. Eu escolhi como primeiro conto da antologia Bruxas para ser narrado aqui no canal, exatamente porque, além de trazer essa força, além de trazer e deixar claro essa força do poder feminino, que é algo que nós tentamos
focar bastante na antologia, ainda que ela tenha tanto autores e autoras, e ela tenha uma diversidade de estilos de bruxas muito grande, uma diversidade de estilos de história e de personagens muito grande. Esse conto me pareceu bem forte para começar a se falar dessa antologia aqui no canal, e também por causa dessa profecia dele, que seja ficção, seja de fato uma profecia ou não, mas alguma coisa aconteceu em 2020. Se daqui a alguns anos a gente vai ter notícias de uma star por aí, ou se realmente a filha de Lilith nasceu no Brasil, no meio de todo esse caos, enfim, os próximos anos a gente ainda vai saber, se a deusa quiser. Se ela vier para trazer esperança e tirar a gente desse caos em que a gente se encontra, se realmente isso for uma ruptura para os anos vindouros, para as coisas no futuro melhorarem, enfim, que assim seja. Contudo, eu deixo aqui esse meu comentário, parabenizando principalmente a autora do conto, que é a Suelen Cordovil. E com certeza eu vou em breve narrar outros contos de antologias nas quais eu participei ou organizei aqui no canal. Quem se interessar por essa, é só procurar o meu Instagram, Nanda Diletante, @ na frente, né, Nanda Diletante, ou deixar aí nos comentários que está interessado na antologia, a gente entra em contato. E no mais, depois de toda essa reflexão acerca do poder feminino que o conto traz, acerca do próprio poder das bruxas que o conto também cita, e acerca das associações entre isso e a realidade caótica que a gente vem vivendo no último ano e avançando esse ano também, eu vou deixar vocês sonhos terríveis e pesadelos inspiradores. Até a próxima.